Caso dessa manhã aqui em Campinas, em informação ao vivo. Um corpo foi encontrado no porta-malas de um carro queimado na região do São Domingos. Ao vivo, Thalita Souza tá lá para trazer os detalhes pra gente. Bom dia pra você, Thalita. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos acompanham. A gente está aqui numa área rural, Felipe. Essa região aqui é justamente uma área rural bem próxima ao bairro Jardim São Domingos, aqui em Campinas. Onde, né, bem como você disse, aí foi encontrado hoje pela manhã, por volta das 7h30, 8 horas, esse carro aqui que está bem atrás de mim, carbonizado, né, todo queimado, que inclusive estava com um corpo atrás. Aliás, ainda está com o corpo atrás, é inteiramente carbonizado. Felipe, isso aconteceu, na verdade, a polícia recebeu essa notícia através aí de uma denúncia anônima, justamente por volta logo no início da manhã, e por volta das 7 horas, né? A perícia, inclusive, chegou aqui há pouco tempo, há cerca de 15 minutos, e é quem faz o trabalho nesse momento. Aqui também está a Guarda Municipal junto com a Polícia Militar, fazendo o trabalho justamente para tentar entender o que teria acontecido, né? Ainda não se sabe se esse corpo é um homem ou é uma mulher, justamente pelo estado, porque está bem queimado, tá? Segundo a polícia, a suspeita justamente é que seja um homem, justamente pela estrutura, né? Pela estrutura óssea aí. O corpo, Felipe, então, estava no porta-malas. Esse veículo é um Uno, então o porta-malas é um veículo, inclusive, antigo, né? É um porta-malas, então, menor. Então, o que dá a impressão aí do corpo é que ele estava em posição fetal, né? Provavelmente ele estaria amarrado pelos braços, segundo a polícia. A polícia ainda informou aí que um dos pulsos, né? Um dos braços aí, aliás, bem em cima aqui do punho mesmo, estaria cortado. Né? Então, mais uma vez, ainda não se sabe se é um homem ou se é uma mulher. O detalhe, inclusive, que chama a atenção é quem chegou agora há pouco aqui foi o dono desse veículo. Ele é morador do bairro Cidade Singer, bem próximo, inclusive, aqui também. E ele conta que esse veículo foi roubado, é dele, e teria sido roubado aí provavelmente durante a noite. Ele deixou o veículo durante a tarde e foi trabalhar. E só se deu conta que o veículo não estava mais em frente à casa dele hoje pela manhã. E foi inclusive hoje que ele foi fazer o boletim de ocorrência. E aí que, segundo os moradores, apesar de ser uma área rural, acabou espalhando a notícia de que teria, né, um veículo Uno vermelho, que é a cor do carro dele, queimado nessa estrada aqui de terra onde nós estamos. E aí então ele veio averiguar o carro e reconheceu, né, apesar de ser, ele acabou, na verdade, as características, né, ele não reconheceu porque o carro está irreconhecível, mas pelas características, inclusive, do carro, né, ele pode reconhecer que provavelmente seria o carro dele, porque até mesmo a placa aí está ilegível, Felipe. Então, são essas informações que a gente tem. A princípio, a perícia faz o trabalho e, assim que finalizado, o corpo segue para o ML, onde provavelmente aí será, né, para tentar entender quem era essa pessoa, quem seria, se teria algum boletim de ocorrência de algum desaparecido ou quem seria essa pessoa, né? Seria feito, então, um trabalho de reconstituição desse corpo, Felipe. E o trabalho de identificação via DNA também a essa altura do campeonato, porque já não tem mais condição de identificar nenhuma parte do corpo. Ô, Thalita, queria que você mostrasse, junto com o Décio Cesarini Júnior, que está agora aqui na equipe do Tá No Ar Campinas e da Rede Família, queria que vocês mostrassem como é que é a região aí onde vocês estão, porque a rua José Arnoldo Ambiel, que é exatamente a localização onde vocês estão, é relativamente conhecida e ela tem uma parte de terra que muita gente pode não saber que ela existe de fato. Então eu queria que você desse aí um panorama da região pra gente. Exatamente. Claro, Felipe, vou pedir para o nosso cinegrafista aqui me acompanhar, por gentileza, para a gente mostrar justamente onde é esse espaço. Décio, por gentileza, o nosso cinegrafista. Felipe, aqui aparentemente, desde quando nós estamos aqui há cerca de uma meia hora, uns 40 minutos, aparentemente parece ser um trecho extremamente tranquilo. A passagem de carros, inclusive, foi bem pouca, a gente percebeu uma pouca movimentação por aqui. Ah, um outro detalhe, Felipe, inclusive importante. Esse morador que inclusive chegou aqui, que é o dono do carro, ele chegou acompanhado de outros 2 rapazes, que também são moradores aqui da região, e eles me disseram que esse espaço aqui, inclusive, é muito comum encontrar carros roubados, né? Então, segundo informações desses 2 moradores, tá? E até por isso mesmo que ele veio até aqui para fazer o reconhecimento do carro que seria provavelmente dele, né? Bom, então aqui onde nós estamos realmente é uma estrada de terra, uma estrada longa de terra e a princípio bem tranquila. Felipe, é uma área rural, né? A gente percebe muitos matos, muitos animais, as casas inclusive são bem distantes uma da outra. A suspeita é que esse crime aí, né, o carro teria sido incendiado, a suspeita ainda a princípio é que teria sido durante a madrugada. Então, aqui, por ser uma rua bem tranquila, a gente percebe que não tem também uma iluminação, então de noite realmente deve ser bem escuro, né? Que claramente aí acaba facilitando a ação desses criminosos, né?
Ô, Thalita, só reforçando, então, essa é uma informação nova, tá? Uma informação nova que a Thalita Souza acabou de passar, que o carro onde está esse corpo, não é? Havia sido roubado hoje de manhã no Cidade Singer. Exatamente. Inclusive, o dono do carro chegou há pouco tempo aqui, cerca de uns 20 minutos, é um senhor, tá? Aparentemente aí de uns 50 anos. Ele contou que deixou o carro na rua e foi trabalhar. E ele só se deu conta de que o carro teria sido roubado na manhã de hoje, né? Porque ele falou que trabalha durante o período da noite, então ele não se deu conta aí se foi durante a madrugada ou, obviamente, se foi até o fim da tarde, porque ele me disse que estacionou o carro às 3 horas em frente à casa dele no bairro Sade Singer. E aí, quando ele chegou hoje pela manhã do trabalho, ele se deu conta de que o carro não estava mais lá. E aí, pela movimentação, obviamente, da ação que está acontecendo aqui, né? Até mesmo pelo corpo atrás, acaba chamando ainda mais a atenção da situação. E aí, então, quando disseram para ele que teriam sido encontrado esse veículo nesse espaço aqui onde nós estamos, queimado. E aí, então, que ele veio até aqui. E nesse momento, então, ele conversa com os policiais para contar, enfim, tudo o que aconteceu, né? Bom, claramente mostra que é uma execução, não é? Que é uma pessoa que foi morta. Claro, a gente não sabe ainda se ela foi morta antes e colocada no porta-malas depois, ou se ela foi morta por conta do incêndio. Isso apenas um laudo da perícia que vai poder determinar, não é? Mas chama a atenção usar um carro roubado, um carro furtado, né, na própria madrugada para uma ação desse tipo. Sem sombra de dúvida, é um caso que é, no mínimo, intrigante e é um mistério que a polícia vai tentar descobrir, vai tentar desenrolar a partir desse momento. Ô, Thalita, se for possível, eu queria que você voltasse daqui a pouco, só para poder trazer mais informações, ver se você consegue conversar mais com o motorista do carro, para a gente poder tentar entender melhor como foi essa ação durante a madrugada. Ele já disse que estava trabalhando e não viu, né? Mas pelo menos para tentar onde é que ele estava, se ele realmente estava na frente da casa dele, né? Como você mesma falou, para a gente tentar poder desenhar um pouquinho mais essa história, pelo menos por enquanto, tá? A Thalita continua lá e volta a qualquer momento com novas informações aqui no Tá No Ar Campinas. Obrigado, viu, Thalita, por enquanto. Obrigado ao Décio também, Cesarini Júnior, que tá trazendo as imagens aí pra gente. Nós não nos aproximamos do carro porque o corpo ainda está lá dentro. E, evidentemente, uma imagem que ninguém quer ver às 11 horas e 24 minutos da manhã, não é? Thales, roda pra mim e o Vitor fazendo um favor as imagens de mais cedo, né, quando a polícia militar ainda estava no local. Tá aí, ó, o carro totalmente destruído. Tá? Não tem, sabe-se que é um Uno. É a única coisa que se sabe porque de fato é a estrutura de um Uno. Mas não dá pra saber a cor, não dá pra saber a placa, porque até a placa foi queimada. Não dá pra saber absolutamente nada, né? De detalhe. Casa com a história desse senhor que a Thalita conversou agora há pouco, que teve o carro furtado na mesma região, horas antes do corpo ter sido encontrado. Então, a polícia trata, nesse primeiro momento, o caso como uma execução, tá? Isso é um fato. Agora, restam aquelas perguntas que eu te fiz agora há pouco. A pessoa que estava dentro desse porta-malas foi morta antes do carro ser queimado ou durante o fogo? Isso é uma pergunta importante. A Thalita comentou de um corte na região do punho. Pode ser por causa da amarra que tenha sido usada, que acabou queimando, enfim, e acabou aí destruindo. Pode ser. Caso muito estranho e que intriga a polícia nessa manhã de quinta-feira aqui na região de Campinas, hein? Thalita Souza tá ao vivo mais uma vez aqui com a gente, porque, ô Thalita, parece que a perícia acabou de deixar o local, não é isso? Exatamente, Felipe. Boa tarde mais uma vez. Essa realmente é a atualização até o momento, tá? A perícia, inclusive, já deixou aqui o local, tem cerca de 10 minutinhos, foi inclusive agora há pouco, eles terminaram, né, o trabalho deles. Então, nesse momento, agora o que é aguardado é a CETEC, justamente para retirar o corpo aqui do porta-malas e encaminhar, então, ao IML, tá? Vou pedir para o nosso cinegrafista aqui mostrar para a gente com mais detalhes agora sim o veículo que está todo, né, queimado, a gente consegue observar. Só para relembrar, então, um pouquinho do caso. Felipe, essa aqui é uma área rural, viu? Bem próxima ao Jardim São Domingos, aqui em Campinas. É uma área, aparentemente, desde que nós estamos aqui, bem tranquila, inclusive de pouquíssima movimentação, tá? Esse carro aí, então, foi, né, descoberto aí pela polícia através de uma denúncia anônima, logo no início da manhã.
por volta das 7, 7h30, entre 7, na verdade, e 8 horas. Esse carro aqui, então, foi encontrado queimado, é um Uno modelo 4 portas, né? Que tem um corpo, então, carbonizado e que ainda está nesse momento, então, aguardando aí a retirada da CETEC, tá? Segundo a polícia, então, é muito provável de que esse corpo aí seria de um homem, Felipe, mas ainda essa informação não é confirmada, tá? Só lembrando, é uma suposição da polícia justamente aí pela estrutura do corpo, né? Ele está no porta-malas aí, provavelmente amarrado. A polícia também passou a informação de que o punho, né, estaria cortado, ou seja, ele estaria sem uma das mãos, não dá para identificar se seriam as duas, apenas uma das mãos é possível identificar, e segundo a polícia, com mais nitidez. De que teria sido cortado. Ele, pela posição que ele estava no porta-mala, dá a impressão, tá, de que ele estaria amarrado, tá, justamente porque as pernas estavam bem próximas, estavam juntas numa posição fetal. Até mesmo pelo carro, ser um modelo antigo, né, um modelo Uno, então o porta-malas é menor. Então, justamente seria uma pessoa de estatura mediana, né, então, mas que estaria aí numa posição apertada e pela posição justamente fetal dá a impressão de que ele estaria amarrado. Mas essas são suposições. É claro que a perícia agora é quem vai trabalhar e trazer mais detalhes, né, Felipe? Então, nesse momento, a perícia já foi embora, tem cerca de 10 minutos. Então, é aguardado aqui a CETEC para vir fazer a retirada do corpo, né, para estar indo ao IML e, obviamente, estar identificando de quem seria esse corpo carbonizado. O caminhão, inclusive, quase levou ali o carro agora embora, não é? O caminhão que tá passando ali estava muito provavelmente distraído também com o que estava acontecendo. Ô Thalita, bom, vamos reforçar então. A suspeita principal, minha gente, é de que o carro, tá, que foi queimado, foi furtado no Cidade Singer 1, não é isso? Você chegou a conversar com o motorista do carro, que foi aí ao local para tentar identificar o veículo, não é? Exatamente, Felipe, ele estava aqui, a gente não tem informação, ele inclusive foi embora, a gente acabou não observando essa saída dele. Provavelmente, segundo os policiais, ele teria ido até a delegacia para estar prestando depoimento, né, sobre, enfim, esse furto. Segundo ele esteve aqui, ele deixou o carro por volta das 3 horas da tarde, na frente da casa dele, no bairro Cidade Singer, e aí ele trabalha durante a noite, e foi quando ele chegou do trabalho, hoje pela manhã, que ele se deu conta aí de que o carro não estava onde ele tinha deixado, né? Então aí ele foi fazer o boletim de ocorrência sobre o sumiço, né, sobre o furto desse carro. Felipe, essas são as informações. A princípio, obviamente, o carro está irreconhecível, a gente não consegue visualizar a placa do carro, até por isso foi uma suspeita pelas características, né? Segundo a polícia, segundo a perícia, inclusive, dá para identificar, segundo eles, de que seria um veículo vermelho. O dono desse carro também tinha, né, um veículo vermelho. Então, as informações se juntaram, então a suspeita de quem seria esse veículo mesmo. Seria ele, né, o dono desse veículo. Então, mas ele foi para a delegacia, então é onde aí vai ter as confirmações e o desdobramento aí dessa história, Felipe. Caso sendo registrado no 9º Distrito Policial de Campinas, na região do Ouro Verde, para poder seguir a investigação. Tudo leva a crer, tá? A gente está falando aqui de uma situação que casou. As circunstâncias casaram e tudo leva a crer que esse carro que está queimado aqui ao lado da Thalita Souza é o veículo do homem que foi furtado no Cidade Singer 1, na rua 1, inclusive, do Cidade Singer, que inclusive é uma região muito parecida com essa daí onde você está, não é, Thalita? É claro, tem mais casas, tal, mas é também uma rua de terra, é a periferia aqui da cidade de Campinas. Bom, a gente continua acompanhando esse caso durante todo o dia aqui na tela da Rede Família. Quero agradecer a Thalita Souza pelas informações e ao Décio Cesarini Júnior pelas imagens. Tá aí então, né, pelo menos por enquanto é o que a gente sabe. Eu reforço a você que são informações ainda muito preliminares, porque o caso aconteceu por volta das 8h30 da manhã. Na verdade, a polícia foi comunicada às 8h30 da manhã. Por moradores ali próximos, né, que viram a fumaça e provavelmente passaram ali, alguém estava saindo das chácaras dos sítios ali perto, viram o carro queimado e chamaram a polícia e viram também, muito provavelmente, o corpo dentro, né. A gente reparou durante ali a entrada da Thalita Souza que a tampa, né, do motor foi levantada e tal, e é possível, e esse daí foi um trabalho que a perícia fez para poder tentar, ao menos, tirar alguma identificação possível do veículo. Aqueles decalques de chassi que tem, sabe? Quem já fez transferência de carro, a gente tá vendo a imagem ao vivo agora, muito provavelmente ainda algum decalque ficou possível de ser identificado e, pelo menos assim,
em teoria, não é, dá para poder saber se o veículo era de fato o veículo que foi furtado da casa de um trabalhador nesta possível madrugada, né, noite, tarde de ontem, para poder cometer esse crime. Na verdade é 3 horas da tarde, pelo que a Thalita comentou agora, não é? A Thalita comentou agora há pouco que o proprietário, ele deixou o carro 3 horas da tarde na casa dele, não é isso, Thalita? Vamos reforçar então essa informação, Thalita? Claro, Felipe. Ele então esteve aqui, tá bom? Ele chegou acompanhado de outros 2 rapazes, um inclusive era filho dele, que deu essas informações para a imprensa. O que ele disse? Que ele foi trabalhar e deixou o carro em frente à casa dele por volta das 3 horas da tarde. Por isso ele não soube identificar o horário exato que o carro teria sido furtado, tá? Ele foi trabalhar e aí quando ele voltou hoje, então, quinta-feira pela manhã, ele se deu conta de que o carro não estava mais no local. Ele conversou inclusive com alguns vizinhos, mas ninguém acabou vendo nada. Então ele supõe, tá, de que teria sido furtado durante a madrugada, durante a noite. Mas porque ele diz que é um espaço, inclusive, que tem bastante movimentação, entra e sai de moradores, então provavelmente era bem possível que alguém poderia ter visto. Bom, Felipe, mas essas são as informações. Ele deu a informação, então, de que deixou o carro por volta das 3 horas da tarde, ele não soube informar com exatidão o horário do furto, justamente porque ele estava trabalhando, ele deixou o carro e foi trabalhar. E aí hoje pela manhã, então, ele se deu conta de que o carro teria sido furtado. E aí, então, ele foi até a delegacia, né, fazer o boletim de ocorrência contra o furto desse veículo. Tá certo. E aí ele recebeu a informação de que teriam encontrado, inclusive alguns moradores contaram pra mim, vou pedir pro nosso cinegrafista mostrar o veículo, alguns moradores, inclusive aqui onde nós estamos, né, que é uma área rural aqui bem próxima ao Jardim São Domingos, e eles me disseram, tá, de que aqui é um local muito comum, onde costumam, né, inclusive, desmontar carros furtados, segundo informações de moradores aqui da região, tá? Então, justamente foi aí o que acabou casando, então, com as informações de que ele teria sido furtado, o carro teria sido furtado dele ontem. E aí, soube a informação, então, logo no início da manhã, de que teriam encontrado um carro, veículo Uno, 4 portas. Segundo a polícia, segundo a perícia, seria um carro vermelho, tá? Justamente por um trechinho ou outro, um pedaço outro do carro, que ainda é possível ver a cor do carro. Então, segundo a perícia, foi essa informação de que seria um veículo vermelho, é o modelo Uno mais antigo, não sei dizer o ano, tá? Mas é um dos mais antigos e 4 portas. Então, calhou a informação de que teria sido desse homem, então, teria sido furtado o mesmo veículo, provavelmente o mesmo modelo, mesma cor, 4 portas. Então, acabou calhando a informação e foi onde ele, então, veio aqui averiguar. Obviamente, o carro não é reconhecível, né? Até por conta tá todo carbonizado, todo queimado. Então, Felipe, são essas as informações a princípio que a gente tem, tá? Por enquanto a perícia ainda trabalha, né? Não tem a confirmação, mais uma vez, de quem seria esse corpo. A perícia trabalha, né? A suspeita maior é de que seria um homem, tá? Justamente, mais uma vez, pela estrutura do corpo, né? Tá certo, Thalita. Obrigado, viu, pelo esclarecimento. Então, deixando aí claro para vocês, o homem foi trabalhar, não sabia o que estava acontecendo, né? Só soube hoje de manhã quando voltou para casa. Me chama a atenção. E assim, as histórias casam muito. Não é? Seria uma coincidência terrível o cara ter o carro furtado e não ser, eventualmente, esse carro que foi localizado. Seria uma grande numa coincidência e acho muito difícil, inclusive, que seja isso. Né? Mas dá para perceber que é um Uno. Né? Isso é perceptível, que é um Uno 4 portas. Só isso que dá pra gente poder entender. A perícia, claro, com um trabalho mais delicado, sabe pontos, né, em que é possível identificar a cor e coisas do tipo. Vou dispensar a Thalita, pra Thalita poder também buscar mais informações, eventualmente, né? Ela pode voltar aqui no Tá No Ar Campinas, se for o caso. Porque nós temos também outros assuntos a tratar. Mas é só para poder finalizar, pelo menos o que a gente tem por enquanto. Tudo leva a crer, tá? Isso, gente, é suposição, reforço, que criminosos furtaram esse carro no Cidade Singer 1, muito provavelmente, pegaram uma pessoa que tinha dívida com o tráfico, ou pessoa que cometeu algum crime, porque a gente sabe como funciona a justiça de bandido. Não se sabe ainda. Isso daí não é uma coisa que dá pra gente dizer. Que ele tenha sido morto antes ou durante o incêndio, tá? Isso é uma coisa apenas que a perícia vai poder dizer. Não dá nem pra gente supor nada a essa altura do campeonato.
mas foi deixado ali justamente por ser um ponto de desova de veículos roubados e porque em algum momento alguém ia descobrir. E o fato de não ter iluminação, como a gente pode perceber pelos postes, e o fato disso tudo ter acontecido durante a noite, são outros indícios que apontam que quem fez isso não queria ser identificado. Evidente. Evidente. Agora, motivação. Quem é o corpo? Só a polícia e a perícia vão poder dizer. E aí, a gente estava comentando aqui fora do ar. Se é uma pessoa que está desaparecida, ou se é uma pessoa que simplesmente sumiu do nada, por que que ninguém comunicou à polícia ainda desse desaparecimento? Isso é uma outra questão. Tudo bem que existe um negócio de 24 horas, 24 ou 48, não lembro mais, para você poder registrar o boletim de ocorrência de desaparecimento e tal. Mas uma pessoa some, de repente, aí você vê uma notícia de que tem um corpo encontrado ali perto, e ninguém vai procurar a polícia dizendo assim, olha, eu tenho uma pessoa com característica XYZ que sumiu e que não sei o que não apareceu ontem em casa. Ninguém. Absolutamente ninguém. Há coisas muito estranhas nesse caso. Definitivamente.